Olha só, e nós iniciamos o boletim da Câmara de hoje, que é o nosso resumo da sessão dessa terça-feira, trazendo 3 pautas importantes que foram citadas pela vereadora professora Amanda em seu pronunciamento. Hoje a sessão foi muito rápida, houve a votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a importância da LDO, mas antes vamos ver o que os vereadores falaram nas suas falas de liderança. E a vereadora professora Amanda, ela abordou a importância da vacinação como forma de prevenção contra a síndrome respiratória. As unidades de saúde, públicas e particulares, estão ficando cheias de pessoas de diversas idades com problemas respiratórios. Estamos vivendo um momento muito complicado em Teresópolis e, mesmo assim, infelizmente, as pessoas não procuram se vacinar. Ela falou também sobre a questão do fortalecimento do orçamento participativo na LDO, que foi aprovada na Câmara. O orçamento participativo é justamente, como sugere o nome, a possibilidade das comunidades falarem sobre onde deve ser aplicado o dinheiro, onde existem prioridades para a aplicação dessas verbas. Então, o orçamento participativo já é um instrumento utilizado em muitos municípios, inclusive cito um que funciona muito bem, é o município de Magé. Então, pode ser aí realmente um avanço no diálogo entre poderes públicos e comunidade. E a vereadora falou ainda sobre a valorização de metas voltadas à melhoria do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Vamos ver aí, esses 3 temas são muito importantes porque, às vezes, as pessoas não acompanham o que é debatido, o que é votado, e dizem, não tem nada ali que se faça, que se fale. Não, tem muita coisa sendo debatida pelos vereadores e cobrando algumas posições importantes do próprio poder público e, às vezes, do próprio legislativo. Então, é bom a gente acompanhar. Vamos ver aí, numa sequência, trechos das falas da vereadora sobre esses temas. E os casos de pneumonia estão se agravando, não é uma coisa só em Teresópolis, né? São dados do Brasil, então a gente precisa, de fato, tomar esse posicionamento de ter uma posição preventiva, nos vacinarmos e, assim, conseguir preservar melhor a nossa saúde dos que a gente tem no nosso entorno e dos que a gente ama, né? Porque faço aqui um apelo à comunidade teresopolitana, vacinem-se, os postos estão todos abertos, as campanhas já foram abertas, a equipe de enfermagem foi ampliada para atender a comunidade teresopolitana, então vamos proceder com a vacinação para que a gente evite essa sobrecarga dos hospitais também e aí colocar a vida das pessoas em risco. Outro ponto interessante que é a promoção da melhoria do IDEB, né, que são os índices de desenvolvimento da educação. Então, a Lei de Diretrizes foi votada nessa casa para a gente nortear o orçamento do município. Trata também sobre essa evolução da educação, da saúde, e também formular políticas públicas com a participação da sociedade. O que a gente traz também, que é a questão do orçamento participativo, onde a gente já percebe, no início dessa gestão, diversas audiências públicas trazidas à casa. Ela abre a porta para que nós possamos estar acompanhando, mas também abre a porta para a população também acompanhar. Traz para a gente um conforto também de trabalho, para a gente estar trabalhando sempre em consonância com a gestão e trazer a melhoria para a nossa cidade. Bom, 2 vereadores falaram sobre um tema muito importante também, que é o esporte. É um tema que a gente gosta muito. No programa de ontem, nós mostramos aqui que Teresópolis sediou uma etapa da modalidade de badminton dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, os Jogos de nível estadual. Então, vieram competidores de várias partes para participar dessa etapa. E o vereador Igor Faraco falou sobre isso. Depois, a vereadora Érica Marra também. E é muito bacana Teresópolis sediar os Jogos Escolares, mas, por outro lado, estamos correndo o risco de não termos os Jogos Estudantis municipais devido à questão orçamentária. Então, nós vamos ver o que os 2 falaram sobre essa questão. Primeiro, o Igor Faraco. Senhor presidente, mesa, vereadores, imprensa, contribuintes, um excelente dia a todos. Senhor presidente, venho só destacar que esse final de semana a gente teve a oportunidade de sediar o GERJ, os Jogos Escolares do Rio de Janeiro. Teresópolis mostrou que tem capacidade, de fato,
de poder ter os jogos. Foi muito bem organizado. A vereadora Érica Marra esteve lá no basquete, teve a oportunidade de entregar as medalhas, né, Érica Marra? Foi muito bonito, foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de participar dos jogos de basquete, vim para a final do badminton, também fiz a premiação do badminton. Então, isso nos alerta que a gente consegue, de fato, unindo forças, né, legislativo, executivo, que a gente consiga, de fato, trazer os JETs novamente para o nosso município, que é um anseio muito grande. Todos os pais que estavam lá, provavelmente falaram com a Érica Marra também, que tem muita vontade que os jogos retornem. As crianças, elas estão treinando o ano todo para poder participar. Então, um anseio muito grande da nossa população. Já estive com a secretária de Educação, ela mostrou a intenção de realmente retornar. Eu tive com o Cacá, que hoje é o subsecretário, secretário de Esporte. Ele se empenhou ao máximo aqui para que o GERD funcionasse tão bem como funcionou. Então, nos mostrou que, de fato, a gente consegue retornar. Então, a gente precisa unir forças para que os nossos alunos consigam botar em prática tudo aquilo que eles treinam o ano todo. É tão gostoso ver os alunos ali se dedicando, a gente que é desportista, que praticou a vida inteira esporte, ver as crianças se dedicando e querendo botar isso em prática, disputar entre as outras escolas, ganhar premiações. Então, é muito importante, e mostramos esse final de semana que é possível, sim, fazer esse tipo de evento, é possível, sim. Nós fomos a sede aqui da região serrana, os jogos seriam da região serrana. Infelizmente, os outros municípios não participaram, foram mais as escolas do município mesmo, tanto estadual quanto particulares. O Jorge Márcio sediou o basquete, então mostrou também que a gente pode fazer uma comunhão aí entre as escolas para que a gente consiga, de fato, ter os jogos. Então, foi muito importante, foi bem interessante, e agora a gente precisa unir forças. Acredito que a Érica, o Sandrinho, a gente da comissão vai lutar para que a gente retorne, né, Érica? A Érica foi minha professora, foi minha técnica, a gente jogou nesse ginásio, né, Érica? Jogamos handebol, jogamos basquete, a gente quer que retorne de fato. E o GERD nos mostrou que dá para fazer. Obrigado, presidente. Só isso por hoje. Bom, também, como eu comentei, a vereadora Érica Marra se pronunciou sobre os jogos municipais e a vinda dos jogos escolares do Rio de Janeiro, também em Teresópolis. Vamos conferir. Quanto aos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, que foi realmente muito bacana, o vereador Igor Faraco, né, nosso aluno, né, Igor, teve lá também. Nós tivemos um momento de muita vibração, como eu falei, no Templo do Esporte do Pedrão, parabenizar ao subsecretário Cacá, porque conseguiu receber as pessoas de fora, né, do estado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, e também os nossos alunos, tanto faz do municipal, estadual ou particular, com o ginásio totalmente limpo. Quando está ruim, a gente fala, quando está bom, a gente tem que elogiar também. Então, eu sei do pouco pessoal de funcionário, e Cacá conseguiu receber. Então, Cacá, parabéns, com qualidade, as pessoas que vieram aqui, porque eles trazem uma bagagem absurda do estado do Rio de Janeiro, né, pela competência e expertise que eles já têm em fazer evento. E parabenizar todos os atletas e que foram, né, com essa massa. Falando dos Jogos Estudantis do nosso município, eu tive a reunião com os dois professores, o Vitor, Fábio Tur, e com a secretária Carla, semana passada, literalmente atrás de saber dos Jogos Estudantis do município, se iria acontecer, se vai acontecer ou não. Então, a vergonha que a gestão passada deixou, como muitos amigos pais me ligam em Teresópolis saber se vai ter os jogos, muitos amigos meus de arbitragem do estado do Rio de Janeiro, não só de voleibol, como de todas as modalidades, não receberam até hoje. Doutora Amorim, são 2 anos que eles não pagaram a arbitragem dos Jogos Estudantis do passado. Então, eu sei do débito e da dificuldade que a Secretaria de Educação está tendo, não sei como vai ser. Eu tentei sugerir a eles um plano B, que eu já estou buscando para ver se a gente vai conseguir realizar os jogos. Caso não consiga os jogos abertos com todos, né, tanto particular quanto estadual, que faça o municipal. Como disse bem o vereador Igor, eles vêm treinando o ano inteiro, né, e as escolas particulares fazerem um deles. Enfim, é uma pena, porque eu tive a oportunidade de ser atleta, ser técnica,
coordenadora, depois subsecretária, depois secretária. Eu vivi todos os momentos dos Jogos Estudantis. E realmente é uma coisa brilhante e de emocionar muito todos que ali cercam, os atletas, pais, alunos, professores, enfim. Saibam vocês que eu não desisti. Ainda vou tentar esse plano B, conto com você, Sandrinho, Igor e todos nós, para que a gente consiga fazer esses jogos que é de suma importância, que é realmente a prevenção à saúde e a disciplina e a educação de todas as nossas crianças. Muito obrigada e bom dia. Bom, antes de continuarmos aqui falando do nosso boletim da Câmara, eu quero agradecer a participação aqui da professora Rita Mello, mandando boa noite para todos, para o Maurício Aragão e os seus sentimentos aos amigos familiares do senhor Ayrton Rebelo. Ayrton, que nós falamos na abertura do programa, faleceu e a gente vai fazer, ainda nessa edição aqui do Cidade Agora, uma homenagem mais do que merecida a esse grande narrador esportivo e grande colega da imprensa teresopolitana. Quero agradecer também as participações da Grécia Silveira e da minha amiga Márcia Ponciano. Obrigado aí pela participação. O vereador Paulinho Nogueira, ele falou sobre dois temas são fundamentais, luz e água. Talvez duas das concessionárias de serviço público mais necessárias e mais contestadas ultimamente. A Enel e Águas da Imperatriz. Vamos ver primeiro o que ele falou sobre a questão da Enel. Professora Amanda, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de, mais uma vez aqui, eu vou enfatizar, melhor, a Enel, ela tem sido excelente, parabéns a Enel, o bicho preguiça da Enel. Infelizmente, a Enel esteve aqui numa reunião nesta casa, vários vereadores participaram da nossa... Eu vou falar audiência, mas não foi bem uma audiência, não. Foi uma reunião informal, enfim. A Enel está cada vez pior, né? Infelizmente, a gente precisa dizer isso. A Enel esteve lá no Córrego das Pedras e eles tiveram a capacidade, porque eles dizem assim, não, a gente começou a roçada, junto à rede elétrica. Eles estiveram lá no Córrego das Pedras e fizeram a roçada, mas abandonaram tudo que estavam lá. É impressionante, gente, como que a Enel é capaz de fazer desta forma. Teve aqui, contou maior história, porque eles contaram várias histórias de crescimento, de melhoramento, de equipe. Olha, infelizmente, realmente a Enel... Eu pedi a Enel que eles pudessem ir ali na Casa e Vídeo e ver aquele poste horrível que enfeia a minha cidade. E eles tiveram capacidade de sair daqui, porque eu pedi uma equipe minha para acompanhar, quando eles saíssem daqui, se realmente eles iam passar lá. Eles passaram, mas passaram a moda deles, né? Olharam e foram embora. E está lá até hoje, ó, aquela coisa horrível. Alexandre Fleming, o poste está quase caindo. Fizeram um pé de concreto e está lá abandonado. E assim sucessivamente na cidade inteira. Então a Enel realmente ela precisa procurar a trajetória deles para um outro estado, um outro município, sei lá, um outro que for. Bom, isso aí, outro dia, parece até que o vereador ali repetiu as palavras do Hugo Leal, né? Que deputado federal que participou outro dia aí, a gente o entrevistou, e ele falou, né? Vamos deixar a Enel bem longe de Teresópolis, do estado do Rio, etc. Antes de chamar outra fala do vereador Paulinho sobre Águas da Imperatriz, eu falei no início do boletim e do programa que na sessão dessa terça-feira foi votada a LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um documento que estabelece metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento do ano. Em outras palavras, é como se fosse um guia para o orçamento do ano seguinte, definindo como recursos serão utilizados e quais os objetivos a serem alcançados. Então, para ficar bem claro, quando a gente fala orçamento municipal, todo ano o município elabora o seu orçamento com
uma previsão de quanto vai arrecadar e, em cima dessa previsão de arrecadação, uma previsão de quanto vai e pode gastar. Então, esse orçamento ele não é uma peça emperrada, porque a arrecadação superou a expectativa, né, sobra mais dinheiro, você flexibiliza o orçamento. Por outro lado, a arrecadação caiu, você tem menos dinheiro, você vai ter que reduzir as despesas. Pelo menos é a teoria, né? O governo federal não consegue fazer muito isso não, mas, né, na teoria é assim que tem que funcionar. Então a LDO é muito importante. A gente só lamenta que é tudo feito assim. O líder do governo não pega e explica quais são as principais mudanças, quais são os principais investimentos que vão ter. Eu acho que era importante. Pelo contrário, né, quiseram até fazer uma reunião a jato, aí alguns vereadores, não, peraí que a gente tem coisas importantes a falar. Então, a reunião foi presidida pelo vereador Fidel Faria, e o Fidel parecia que estava querendo terminar rápido, e ele é o líder do governo. Eu acho que ele deveria ser né, mas talvez com a orientação do governo, de explicar um pouco melhor o que tem de diferente nessa LDO. A vereadora professora Amanda falou de 2 pontos. Uma indexação ali do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, prevendo ali uma melhoria nos investimentos nessa questão, e a outra é a criação do orçamento participativo, direcionando uma parte das verbas para serem ouvidas e direcionadas pelas próprias comunidades. Acho que poderia ter sido falado isso aí pela liderança do governo. Mas agora vamos ver aí o que falou o vereador Paulinho Nogueira sobre a questão das águas da Imperatriz. Também falo aqui, senhor presidente, com certeza, vossas excelências aqui na Câmara, vereadores, devem estar recebendo muitas reclamações da água da Imperatriz. A água da Imperatriz, ela está em Araras, escavando e escavucando as ruas daquela comunidade ali por volta da casa de cultura. Está impressionante, gente. Mas o mais impressionante é que eles estão lá cavando, recolocando de novo, mas daquela forma deles, né? Daquele jeitinho deles. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, porque a gente precisa prosseguir com o trabalho. Então tá aí, ó. Eles estão lá, reclamação toda semana. Eles estão recompondo o paralelo de qualquer maneira. O asfalto eu nem digo, porque é só ver aqui na Nilza Chiapeta, que é tão próximo da gente, como que está o asfalto ali, afundando de qualquer maneira. Não estão fazendo a recomposição do asfalto de acordo com o que tem que fazer. Por quê? Porque eles estão com pressa. E a pressa é inimiga da perfeição. É uma empresa bem estruturada? Pode até ser, mas está fazendo um péssimo trabalho, infelizmente. Vai lá no Vale Paraíso, ó, eles taparam um buraco lá, um vazamento de água, o asfalto já afundou. Mas claro, eles executam o serviço e logo colocam o asfalto em cima, vai afundar, com certeza. Então assim, mais uma vez, eu reclamo da Enel e também reclamo da Água da Imperatriz. 2 empresas difíceis de caminhar dentro do nosso município. Bom, tá aí, realmente faço coro aí com o vereador nessa última colocação. A gente encerra assim dessa maneira o nosso boletim da Câmara.